E já estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo de Sergipe. Lembrando que este debate pode ser acompanhado ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo site sergipenoticias.com, www.sergipenoticias.com e www.maistvc.com. Você também pode acompanhar no portal itnet.com.br. Em tempo real, quem está querendo ouvir pelo rádio tem a oportunidade de acompanhar o nosso debate pela Rádio Jornal 540 AM. Bem, foi solicitado pelo candidato Eduardo Amorim o direito de resposta e foi feita uma análise pelo Departamento Jurídico que acompanha o debate na sua totalidade. O Dr. Mário Vasconcelos negou o pedido de direito de resposta porque, segundo o que foi apurado, basicamente o documento apresentado era um documento que não estabelecia, não houve denúncia. Então, não há razão para o direito de resposta na ótica do nosso departamento jurídico, tá? Neste quarto bloco, cada candidato responde a uma pergunta feita por um jornalista da imprensa sergipana. As perguntas foram enviadas pelos colegas jornalistas à nossa produção e possuem tema livre. A ordem de resposta será da direita para a esquerda, ou seja, do púlpito 01 ao púlpito 03. A gente vai ter aqui os envelopes com as perguntas, nós vamos fazer as perguntas e depois das respostas nós vamos sortear um candidato para fazer um comentário sobre a resposta apresentada pelo candidato que falou a respeito do tema. São 2 minutos para a resposta, 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a réplica. Cada candidato vai poder ser sorteado para comentar mais de uma vez, dependendo justamente do sorteio. Vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta enviada por... Vejamos aqui qual o colega que enviou. Jornalista Walter Lima, do portal 247. A primeira pergunta, segundo o sorteio feito inicialmente, vai para o candidato Eduardo Amorim. A pergunta é a seguinte: o Banco do Estado de Sergipe passou por um revés recente, a retirada das contas da Prefeitura de Aracaju. Qual a sua opinião sobre o fato e quais são as suas propostas para o fortalecimento do Banese? Existe alguma possibilidade de o senhor privatizá-lo? É a pergunta do jornalista Walter Lima, do portal 247, que por sorteio caiu para Eduardo Amorim. Pois bem, eu já disse aqui... O senhor tem 2 minutos. Eu já disse aqui que eu tenho muito orgulho de ser sergipano e em Sergipe ter um banco como o Banese. Eu tenho vários parentes e amigos que são servidores do Banese. Pessoas que trabalham duro e que merecem realmente o respeito e maior consideração. Como disse também, o banco ele surgiu na década de 60 como um banco para ajudar o desenvolvimento do nosso Estado. Nos últimos anos, vem passando por sérias crises, por sérias dificuldades, não por culpa do servidor, com certeza por falta de uma gestão mais séria, de uma gestão mais dura, de uma gestão que torne o banco verdadeiramente competitivo. Privatizar, no meu governo, nunca, absolutamente nunca, porque eu tenho muito orgulho de ter um Banese no nosso Estado. É um banco que, mais do que buscar um ganho econômico, o maior ganho que o Banese pode nos dar é o ganho social. Então, eu tenho orgulho de ter o Banese no nosso Estado, porque é um dos poucos que ainda resta. Mas também foi dito aqui que eu respondo a um inquérito, não a uma ação. E se não tivesse fórum especial, com certeza esse inquérito já teria se encerrado, porque se trata do mesmo inquérito que foi mencionado aqui por 2 vezes. Então, eu só tenho a dizer que o Banese é orgulho do povo sergipano, é respeito que todo governante tem que ter e não realmente ter uma gestão e emprestar dinheiro a quem não deve, que muitas vezes nós ouvimos aí escândalos envolvidos no Banese. Não por culpa do servidor, não por causa do servidor. O banesiano é um servidor que trabalha, que busca valorizar esse banco, que procura dar a competitividade ao nosso banco, mas no nosso banco precisa ser melhor investido. O Banese precisa realmente ter mais oportunidades, especialmente por seu maior acionista, que é o governo do Estado. Bem, vamos fazer agora o sorteio para ver qual candidato irá comentar essa resposta do candidato Eduardo Amorim. Vamos saber aqui. A Sônia Meire vai ter 1 minuto para comentar a resposta. Eu penso que o candidato não responde à pergunta do jornalista,
Porque ele responde dizendo que não vai privatizar porque o banco não deve emprestar dinheiro a quem não deve e que o Banese tem que ter mais oportunidade com e o governo como maior acionista. Isso é privatizar o Banese, candidato. O Banese já está todo privatizado e não começou agora. Investimento 100% público para o Banese, para que ele possa investir na organização dos trabalhadores, nas associações e cooperativas e gerar trabalho, é que nós defendemos. A sua resposta, ela não atende à pergunta que foi feita. O senhor defende, no fundo, a privatização do Banese. Bem, a tréplica para o candidato Eduardo Amorim, 1 minuto. Eu acho que a candidata Sônia Meire, ela não entendeu, ou não sei se ela está com algum problema. Eu não defendo a privatização. Eu tenho muito orgulho de ter o Banese como banco do Estado. E já disse, tenho muitos amigos que trabalham no Banese. Eu mesmo fui concurso para trabalhar no Banese. Não tive essa sorte. Mas eu tenho muito orgulho realmente de ter um Banese, um banco de fomento, um banco que visa e que tem que visar mesmo o desenvolvimento, o aspecto social em todos os cantos. Naquele canto que nenhum outro banco privado ou nenhum outro grande banco queira ir, é missão do Banese chegar, ajudar o pequeno agricultor, ajudar o pequeno comerciante, dar acesso ao pequeno investidor. Com certeza, no nosso governo, nós vamos fazer isso. E o Banese será também um banco da transparência. Um banco onde o servidor será respeitado, será valorizado. Privatizar o Banese, nunca. Bem, tempo esgotado. Vamos agora a mais uma pergunta de jornalista, colegas jornalistas que enviaram perguntas para cá, para o debate. E a pergunta agora vai para o candidato do PMDB, Jackson Barreto. Vamos ver aqui, entre os envelopes, quem mandou pergunta e qual é a pergunta para Jackson Barreto. O jornalista Antônio Garcia, do Estadão, pergunta para Jackson Barreto. A crise que atinge a saúde é de responsabilidade de quem? Dos municípios, dos estados, da União ou dos profissionais da área? O que você pretende fazer para acabar com essa situação ruim? Pergunta Antônio Garcia, do Estadão. Olha, na verdade, a crise da saúde é uma crise nacional, mas nós temos responsabilidade com o nosso Estado. Nós não podemos só reconhecer que ela é uma crise nacional, porque todo dia as televisões estão mostrando aí à população as Santa Casas de Misericórdia fechando, o hospital aqui fechando, no estado tal fechando, mas nós temos que cuidar do nosso povo. E eu não vou transferir a minha responsabilidade enquanto governador do meu estado para outros. Agora, na verdade, no nosso estado nós fizemos grandes investimentos, não é? Porque construímos muitos hospitais, clínicas de saúde, unidades de pronto atendimento. E o que é que está faltando? Faltando agora recursos para manter o custeio, para manter aquilo que é o fundamental. Eu acho que como nós estávamos com uma rede destruída, totalmente destruída, 8 hospitais fechados quando nós chegamos esse projeto ao governo do Estado, o que nós temos que fazer agora, depois de reconstruir a rede, construir hospitais, unidades e clínicas, agora é cuidar das pessoas. Nós agora vamos trabalhar no sentido, primeiro, que o governo compartilhe, não é, com a sua responsabilidade, porque o Estado já colocou mais de 12% que é a sua obrigação constitucional na saúde. E não vamos parar por aí, mas o governo federal precisa também, é um aliado, assumir a sua responsabilidade. Porque o custeio para manter essa rede do SUS em todo o estado, ela é muito grande e o estado de Sergipe não tem condições sozinho de bancar a assistência que a nossa população merece e que a nossa população precisa. É preciso mais recursos para manter o custeio, para manter a rede funcionando, não apenas nos hospitais, não apenas como queremos fazer agora, federalizando o hospital regional do município de Lagarto, mas, acima de tudo, criando um TI no interior do estado. Tempo esgotado, vamos fazer o sorteio agora para ver quem comenta essa resposta de Jackson Barreto, do PMDB. Vamos ver aqui. Eduardo Amorim comenta em 1 minuto essa resposta. Candidato, o senhor vai cuidar das pessoas como? Deixando as pessoas montoadas em macas, como a gente vê lá no hospital de urgência, que foi matéria do Fantástico recentemente. É assim que o senhor fala em cuidar das pessoas e não construir o Hospital do Câncer, deixando que muita gente morra por um atendimento adequado?
É assim que o senhor vai cuidar das pessoas? O senhor sabe que o Ministério da Saúde não paga por leito, não paga por maca, paga por leito. Paga por leito. Então, até que o Estado gasta realmente na maca, ele não recebe. Então, mostra-se aí claramente a falta de gestão e a falta de compromisso do atual governo do Estado com a saúde pública. E respeitar, e sabendo, e a coisa mais grave ainda, quando sabe que 90% do povo sergipano não tem qualquer plano de saúde. Não tem qualquer plano de saúde. Se o hospital público não existe, se o hospital público não tem o remédio, não tem o equipamento, significa a diferença entre a vida e a morte. Nosso governo será diferente. Vai nos valorizar e respeitar a saúde, sim. Tempo esgotado. A tréplica, claro, de Jackson Barreto, do PMDB. Olha, se tem uma pessoa aqui nesse debate que não pode falar de saúde pública, é justamente o senador Eduardo Amorim. Porque a destruição da saúde pública do Estado começou justamente na época que Eduardo Amorim era secretário da Saúde. Foi desmontada a saúde totalmente. E aí aconteceram os problemas, aconteceram todos os processos que estão aí. Aconteceu porque o Estado, inclusive, foram mais de 100 milhões de dispensa de licitação para a compra de remédios e de outros equipamentos da área de medicina. É preciso que o senador Eduardo Amorim compreenda que a destruição da saúde vem desde a sua gestão como secretário da Saúde do Estado. Nós encontramos a saúde do Estado destruída e nós vamos recuperá-la toda para dar um pouquinho de condições à nossa população. De sorte, senador, que eu acho que o senhor não é a pessoa afeita e capacitada para fazer Tempo esgotado, candidato. Tempo esgotado. O candidato Eduardo Amorim nos pede direito de resposta, já está sendo analisado. Mas vamos dando sequência ao debate. A próxima pergunta feita por jornalistas sergipanos, que nos mandaram perguntas aqui para o debate. E a próxima pergunta, seguindo o sorteio feito antes do debate iniciar, vai para a Sônia Meire do PSOL. Vamos ver aqui a próxima pergunta. A próxima pergunta é do jornalista Eugênio Nascimento, que é do Jornal da Cidade. Vai para a Sônia Meire. O déficit da Previdência Estadual é um dos problemas mais graves da administração pública de Sergipe e deverá chegar à casa de R$1 bilhão em 2015. O problema começou a surgir nos anos de 1980 com os sucessivos trens da alegria promovidos pelos governadores. E hoje já está em aproximadamente 750 milhões de reais. Mantida essa tendência de crescimento do déficit, poderemos chegar a um estágio em que o Estado de Sergipe não terá como pagar pensões e aposentadorias. O que é que a senhora pretende e como acha que pode fazer para salvar a Previdência do Estado de Sergipe? 2 minutos para a resposta ao jornalista Eugênio Nascimento, do Jornal da Cidade. Muito obrigada, Eugênio Nascimento, pela sua pergunta, porque a Previdência é uma grande preocupação hoje de todos os servidores públicos, independente de onde ele esteja atuando. De fato, durante esses anos todos, os recursos da Previdência, eles têm colocado as nossas aposentadorias em risco. Por quê? É preciso que a gente explique para a população e para a classe trabalhadora e todos os servidores públicos qual é a razão disto. Isso é histórico. Os recursos da Previdência têm sido, inclusive, utilizados para investimentos de fundos financeiros de alto risco. É por isso que nós estamos correndo risco, os trabalhadores, servidores públicos, de não se aposentar, de não ter a garantia dos seus recursos. E isso continua existindo. Isso vem sendo construído no Brasil, isso é uma política também federal, é uma política dos estados e dos municípios. E nós não podemos continuar com essa política. Portanto, o que nós defendemos é que a raiz desse problema está porque quando se retira o recurso da Previdência para, inclusive, investir em situações de alto risco, esses investimentos que são feitos em bancos são apropriados pelos banqueiros para investimentos outros que não têm o controle da classe trabalhadora. Nós defendemos que os governos continuem investindo direto na Previdência, não apliquem fundos de alto risco
e que amplie os investimentos e que coloque esses investimentos da Previdência sob o controle dos trabalhadores e trabalhadoras que durante todos os meses têm seu recolhimento garantido, mas não têm a sua Previdência garantida e os pensionistas também não têm os seus recursos garantidos. Portanto, nós temos que combater porque isso faz parte de um projeto econômico, de um modelo de privatização também da nossa Previdência e de entrega do nosso destino a alto risco que o capitalismo é quem coordena e é quem controla, e foge completamente às mãos dos governos e de todos os trabalhadores. Tempo esgotado. Vamos agora saber qual deles irá comentar essa resposta da candidata Sônia Meire. Eduardo Amorim é o sorteado. Tem 1 minuto para comentar essa resposta, candidato. De fato, é preocupante mesmo a situação da Previdência no nosso Estado. O déficit da Previdência é assustador. O ano passado chegou à casa dos quase 700 milhões de reais. E se nada for feito, dizem os especialistas, até o ano que vem, poderá chegar à casa de quase 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro, é muito rombo. Mas solução tem, com certeza, enxugando um pouco a máquina, valorizando o servidor público, diminuindo os CCs, diminuindo o número de secretarias, valorizando aquilo que é verdadeiramente daquele que fez concurso, que passou, que estudou, que se abnegou e que é servidor público. Jeito tem, solução tem. Agora, infelizmente, o governo que aí está em nada melhorou, só piorou. Mas no nosso governo não. O nosso governo vai ser diferente, vai ser muito melhor. Vamos à tréplica da candidata Sônia Meire. Como todos estão assistindo e ouvindo pela transmissão da rádio, podem observar que o candidato não tem proposta que consiga resolver o problema da Previdência. Não é com o enxugamento da máquina, mas é contrário aos desvios que são feitos hoje, aos recursos que são retirados para aplicar em fundos de risco, de altos riscos. E isso, o candidato não se compromete em suspender exatamente os investimentos de alto risco. Portanto, se depender deste candidato também, nós não teremos a garantia da nossa Previdência, das aposentadorias para os servidores e pensionistas. Bem, nós estamos com o tempo esgotado para esse bloco. O direito de resposta solicitado pelo candidato Eduardo Amorim está sendo analisado pelo Departamento Jurídico. No retorno, depois do intervalo, a gente sabe se foi autorizado ou não pelo Dr. Mário Vasconcelos, que é quem acompanha todo o debate e analisa os pedidos aí de direito de resposta. Depois do intervalo, vamos ter as nossas considerações finais, vamos ouvir de cada candidato o que é que ele espera, o que é que ele pretende fazer, caso eleito governador do estado de Sergipe, nesses próximos 4 anos, quais são as suas propostas, que nível de convencimento eles vão ter a partir desse elenco de propostas que será apresentado no último bloco do debate aqui na Mais TVC. Você já sabe, fique ligado na Rádio Jornal 540M, do canal 25 da NET, ou aí onde você está com o seu aplicativo da Mais TVC, que você baixou no Google Play ou na Apple Store. Continue ligado, porque daqui em 4 minutos, daqui a pouquinho, a gente volta com as considerações finais, o último bloco do debate da Mais TVC na sua TV Cidade. 15 anos juntos.